Verdinho é gol? É gol. Muito bem, pessoal. Retomando, o nosso intervalo já acabou e a gente tem que dar seguimento a mais alguns temas para esse nosso segundo bloco nesta noite quentíssima em São Paulo. Temos que falar agora um pouquinho sobre o trancamento do inquérito policial, sobre a investigação direta pelo Ministério Público e pode parecer algo não tão importante para a Defensoria Pública, mas para mim porque tem uma tese reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal que também pode ser aplicada à Defensoria aqui nesta discussão, tá bom? Em seguida a gente fala sobre o relatório, por fim as providências do Ministério Público ao final do inquérito policial e finalmente arquivamento, tá bom, pessoal? Podemos dar sequência? Perfeito. Pessoal, é possível trancar um inquérito policial? É possível? O que é isso? O que é um trancamento? O que isso significa? Né? Ora, é o seguinte. Quando houver uma investigação em curso e ela for uma investigação manifestamente legal, quando essa investigação estiver violando a lei e não por um ato que tenha violado a lei especificamente, vocês já vão entender isso, é possível o trancamento. Veja o que diz o STF. O trancamento de inquéritos e ações penais em curso, o que não se vislumbrava na hipótese do precedente, só é admissível quando verificada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. O STF nos deu uma receita para trancamento: atipicidade, extinção da punibilidade, ausência de elementos indiciários. Vamos explorar um pouquinho mais isso daqui. É o HC 89.398 de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, tá? Lá, a jurisprudência fixou essas balizas para que a gente possa trancar um inquérito policial. Um exemplo. O delegado de polícia instaurou, eu sempre dou esse exemplo, né? Instaurou o inquérito policial para investigar o antigo crime de adultério. Vocês sabiam que era crime o adultério? E era crime até 2005, se eu não me engano. 2005, não é isso? Era crime até 2005. Sedução também era crime, pessoal. Sedução era crime até 2005, tá bem? Então, pessoal, se o delegado de polícia, na sua portaria inaugural para instaurar o inquérito ou instaura para apurar um crime de assédio, de adultério, esta portaria e este inquérito e esses elementos investigativos que serão colhidos nas diligências que se realizarão poderão ser trancados se o delegado instaurou um inquérito para apurar fato atípico. Este inquérito poderá ser trancado, tá bem? Outro exemplo. O Ministério Público instaurou um inquérito para investigar um furto bagatelar, né? Um furto de uma res insignificante, algo sem valor. Teve uma questão, sim, da tortura. Oi? Teve uma questão Tá, tudo bem, Venena? essa semana. Me conta, como é que foi essa questão aí? Da tortura do menino. Me conta, eu não acompanhei direito. O segurança chicoteou um garoto negro, não era isso? Sim, porque foi chocolate, inclusive. Furtando chocolate no mercado. Então, Alegaram que era reiteradamente que ele ia roubar o chocolate. é verdade. Daí, exato. Alegaram. A conduta deixa de ser materialmente atípica pelo número de vezes que ela é praticada? Não, claro que não, mas Mas há uma linha jurisprudencial nesse sentido. Sim, né? Que não aplica.
que não aplica quando é reincidente. Né? O princípio da insignificância. Inclusive, quem entenda que o princípio da insignificância não existe. Porque, afinal de contas, onde que ele está? Me mostra. Pode pegar aqui. Já que ele não está aqui na legislação, ele não existe. Não é mesmo? E tem um monte de processo que é de chocolate. Shampoo. O STF, vez ou outra, tá arquivando aí. Tá trancando o inquérito por furto de shampoo no mercado. Fralda. Chega no STF um negócio desse. Qual é o seu nome? Antônio, exatamente. Vamos impetrar um habeas para trancar este inquérito que está me submetendo a um constrangimento ilegal que poderá vir a impactar no meu direito de ir e vir, porque, afinal de contas, se esse delegado começa a colher elementos ou até mesmo representa por uma busca dentro da minha residência ou, quem sabe, a minha prisão preventiva, há uma ameaça ao meu direito de ir e vir por este inquérito que é puro fato atípico. Portanto, há um constrangimento legal que poderá consubstanciar uma ameaça ao direito de ir e vir do cidadão, sanável pela via do habeas corpus. Certo? Então, a tipicidade, eu consigo pensar nesses exemplos. Extinção da punibilidade. Por exemplo, o réu já cumpriu pena por esse crime. O réu já cumpriu pena, já foi condenado. Já transitou em julgado a condenação, ele já cumpriu pena. Houve extinção da punibilidade para este fato. Ou, o réu morreu. Eu não posso instaurar um inquérito policial para investigar a conduta de uma pessoa morta. Vamos imaginar que, sei lá, um inquérito muito famigerado, ou uma ação penal famigerada contra alguém muito famoso e essa pessoa morra no curso da ação penal e do processo. Mas a sociedade tem o direito de saber o que de fato aconteceu, para onde foram os milhões de reais. Não! Se o réu morreu, acabou o inquérito, acabou a ação penal, extinguiu a punibilidade. E se continuam a investigar, cabe trancamento via habeas corpus. Que no caso, nem sei se seria o habeas corpus mesmo. Já penso mais no mandado de segurança, por parte da família. Tá bem? Ausência de elementos indiciários. E aqui é bola dividida. Bola dividida por quê, família? Oi? É um pouco mais subjetivo. Mas, qual é o seu nome mesmo? Bruno. Você vai ter que levar essa matéria para ser discutida num habeas corpus. E no habeas corpus, as provas já têm que estar previamente constituídas. De modo que não há revolvimento fático probatório na via estreita do habeas corpus. Portanto, se você começa a falar que tem que ver lá na prova que não tem elementos indiciários suficientes que demonstrem a autoria do indivíduo, o tribunal vai falar, eu não posso ver isso agora. Isso daí é revolvimento fático probatório que não cabe na via do habeas corpus. Desculpa, não ouvi? Questão de absolvição e não de trancamento. Exato, isso daí vai ser mérito. Não me venham falar de ausência de elementos indiciários, porque isso é mérito. Mérito da ação penal. Ou do inquérito. Isso é mérito. Eu não posso falar disso agora no habeas corpus queimando etapas. Eu lembro de um habeas corpus que ficou muito famoso, em que houve um trancamento de um inquérito, salvo o melhor juízo, no caso do Thor Batista, lembram-se? Thor Batista, se eu não me engano, estava sendo acusado de ter cometido um homicídio culposo na direção de veículo automotor. É isso, Antônio? Eu acho que sim, né? A gente teve mais de um caso nas costas dele por isso, né? Eu não me lembro. Eu tô falando de memória que... Tô falando, sei lá, 2007, 2006, não me lembro muito bem. E houve um habeas corpus que trancou esse inquérito contra o Thor Batista, salvo o melhor juízo, por ausência de elementos indiciários que demonstrassem autoria. Salvo o melhor juízo. Não conheço os autos para dizer com certeza, mas foi trancado esse inquérito. Tá bem, pessoal?
Deixa eu falar aqui um negócio pra vocês. Ganhar habeas corpus em 2019 no Brasil é muito difícil. Ganhar habeas corpus pra trancar um inquérito, meu, você tá com a 10. Tipo, se você meteu um habeas e trancou um inquérito, ganhou um ano, Betânia. Pode pendurar na parede e contar pra todo mundo. Ou tranquei um inquérito no habeas. Se eu te contar... Meu, você não sabe o que aconteceu comigo semana passada. Petrei um habeas... Deram! E era pra trancar um inquérito. Você acredita nisso? É pra contar, é tipo história de pescador mesmo. Tá bem, Adílio? Ótimo. Então tá bom, já vimos lá então que para o trancamento há uma construção jurisprudencial que nos indica 3 elementos para o seu trancamento: a tipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários. Sabemos que a ausência de elementos indiciários é muito mais difícil, porque, a rigor, os tribunais vão dizer, olha, não cabe revolvimento fático probatório na vista do habeas corpus, favor esperar o momento adequado, porque isso é discussão de mérito. A extinção da punibilidade é uma situação bem mais empírica, é matéria de ordem pública e se você tiver que fazer um habeas por isso é porque realmente o delegado está com dolo. E a tipicidade da conduta vai depender do caso a caso, mas a chance maior, a maior ocorrência de trancamento via habeas, beleza? Ótimo. Diga. Eu acho que você já falou, mas você pode repetir, por favor. Imagina. Quando o inquérito se estende além do prazo... Razoável, perfeito. Prazo de lei, caberia o habeas corpus para esse... Trancamento do inquérito que tem uma duração irrazoável. Excelente lembrança, Adílio. Também pode colocar aí que é possível o trancamento do inquérito que se estende demasiadamente. O inquérito que apura um furto de um celular tramitando há 10 anos? Independente do crime, pode solicitar o... Claro, independente do crime. O problema, como eu havia dito a vocês no nosso encontro em que tratávamos sobre o princípio da duração razoável do processo, é que a gente adotou a teoria do não prazo. Então isso vai depender da complexidade da causa, da atividade dos atores processuais e etc. Não existe nenhuma média, professor? Não existe uma média. A regra, nesse caso, é não ter regra. Beleza? Mas aí você podia fundamentar com... Você vai fundamentar, você vai demonstrar que para aquele caso concreto, para a complexidade daquela causa, para a atividade daqueles atores processuais, houve um descumprimento do princípio da duração razoável do processo, porque não dá para admitir que o inquérito que apura, sei lá, um homicídio, que é um fato grave, mas que envolve uma complexidade muitas das vezes diminuta, dure 10 anos. O inquérito gente, 10 anos. E não é incomum encontrar inquérito que tem uma tramitação de 7, 8, 9 ou 10 anos. Tá bem? É irrazoável. Como é que você vai sanar isso? Caso seja sancionada essa lei de abuso de autoridade, ela não poderia retroagir a casos passados. Perfeito, não retroagiria. No entanto, aqueles que ainda estão em andamento, o processo, por exemplo, por exemplo, de exacerbado, prazo, pode utilizar... Eu não veria por esse ângulo, meu caro Adílio. Não me parece um abuso de autoridade a ineficiência do Estado na condução do inquérito. Entende o que eu digo? Eu preciso de dolo para que tipifique alguma das condutas lá. Eu não acho que as pessoas, elas alonguem demasiadamente o inquérito de maneira voluntária e consciente. Muito pelo contrário, eu acho que é uma negligência mesmo. É uma inobservância de um dever funcional do zelo pela coisa pública. Muitas das vezes provocado pela própria deficiência da estrutura material e humana das carreiras, não é mesmo? Então, eu não vejo que a lei de abuso de autoridade poderia pegar esse tipo de situação. Pelo menos não com essa relação. Li muito por cima também, não sei como vai ficar no final. Duvido que seja isso aí que estão falando tudo também. Beleza? Ótimo. Ainda sobre trancamento, pessoal, coloquei aqui para vocês. Olha, o IP pode embasar até mesmo pedido de prisão, de modo que, sim, cabe habeas, Antônio. Além disso, a ideia das penas processuais, como o Adílio bem nos lembrou. Eu não posso responder a um processo por tempo indeterminado. Eu não posso ser submetido a um inquérito por tempo indeterminado, porque o próprio inquérito em si mesmo configura uma pena processual.
um estigma, uma forma de punição, de estar na condição de sujeito passivo numa persecução penal, beleza? Idem, portaria ou despacho que descreve fato materialmente atípico, como eu já disse a vocês, o adultério, ou uma que é mais comum, pessoal, portaria que não especifica fato. Lembra que eu disse a vocês que a gente instaura inquérito para apurar um fato? A investigação preliminar serve para apurar um fato? Se eu instaurar um inquérito, Brena, para investigar uma pessoa, eu não posso. E não é incomum que o inquérito tenha um fato bem singelo para investigar uma determinada pessoa. Eu quero pegar essa pessoa, eu quero saber o que ela fez e aí eu passo a buscar elementos contra ela. Eu nem sei exatamente o que eu estou procurando, mas eu sei que tem alguma coisa, entendeu? Um fishing expedition, como eles dizem atualmente em inglês. Por exemplo, eu já vi em investigações diretas pelo Ministério Público, os PICs, que serviram para a produção de prova, por exemplo. PICs paralelos à ação penal. PICs que não tinham como objeto na sua portaria de instauração um fato determinado e que era aparentemente criminoso. Muito pelo contrário. O que estava na portaria desses PICs era, por exemplo, a produção de prova para instruir a ação penal XPTO. Eu posso instaurar um PIC para colher um documento que servirá para a instrução de uma ação penal XPTO? Eu posso instaurar um inquérito que servirá para instruir uma ação penal já em andamento? Evidente que não. Se houve a instauração, se houve a abertura de uma ação penal, se houve a deflagração de uma ação penal, se houve o juízo de admissibilidade de uma ação penal que reconheceu a justa causa e uma denúncia apta, significa dizer, portanto, que não há mais necessidade de investigação preliminar. Não é possível que tramite uma investigação preliminar para a colheita paralela de elementos, enquanto que já existe uma ação penal. E não é incomum. Eu vi recentemente 2 PICs sendo instaurados para a colheita de documentos que posteriormente serviriam para instruir uma ação penal. Isso estava dito na portaria desses PICs. Evidentemente, se eu tivesse descoberto esses PICs antes deles chegarem na ação penal, eu poderia ter trancado eles. Entendem o que eu estou dizendo? Portaria que não descreve fato específico também enseja trancamento do inquérito. Mesma coisa, inquérito que está demorando demais, como o Adílio bem nos lembrou. Além disso, inquérito que investiga crime sem punibilidade. Crime prescrito, crime com extinção da punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Beleza? Perguntas ou sugestões para aquilo que falávamos sobre trancamento? Beleza, Antônio? Ótimo, vamos falar um pouquinho agora sobre a investigação direta pelo Ministério Público, os famigerados PICs. Gente, eu já disse a vocês que o inquérito policial é prescindível. A gente não precisa do inquérito. Se amanhã eu chegar lá no Ministério Público cheio de documento, entregar para o promotor de justiça e ele formar a sua opinião sobre o fato delituoso, que ali há um fato delituoso, pronto. Ele não vai pedir a instauração de um inquérito, tá bem? De todo modo, ele também pode, caso ele entenda necessário, ele mesmo, no gabinete dele, instaurar uma investigação direta. Um PIC que tramita dentro do seu gabinete, tá bem, pessoal? O inquérito policial não é necessário. A persecução penal, como eu já disse a vocês, é composta pela fase de investigação preliminar e a fase judicial, que é a ação processual. O inquérito é a forma típica, é a forma prevista no Código de Processo para a investigação preliminar. Mas existem tantas outras, como eu já disse a vocês, como a sindicância, os PICs, as CPIs. E além disso, pessoal, o STF meio que regulamentou a possibilidade de existirem essas investigações diretas pelo Ministério Público no recurso extraordinário 593727. Pessoal, se vocês forem ler esse acórdão, vocês vão ver que o STF estava animado naquela sessão e meio que regulamentou. Na falta de dispositivo legal, a jurisprudência foi lá e pumba, colocou tudo o que precisava, tá? Quando é que pode, por que pode, como é que faz, tá? Gente,
enquanto que o inquérito policial tem como presidente da investigação o delegado de polícia, o PIC tem como presidente dos autos o promotor de justiça ou procurador da República. O promotor de justiça, ele não é um personagem que aparece lá nessa investigação pedindo alguma coisa. Não, ele é o senhor dessa investigação. Ele é o presidente dos autos. É para ele que você pede vista, por exemplo. Quer ver um pique, Betânia? Você tem que endereçar uma petição, um pedido de vista lá para o promotor, lá para o GAECO, ou lá para a Força Tarefa da Lava Jato, lá para o Ministério Público Federal. Entende? Você não vai endereçar esse pedido de vista ao delegado, ou a um delegado da Polícia Federal, ou a um juiz. Vai para o presidente dos autos. E o presidente do PIC é o promotor ou procurador da República. Diga, Dílio. Quando você pede vista, por exemplo, para um delegado, você precisa protocolar uma petição? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Se os autos estão disponíveis em cartório, tá com o escrivão? Tudo bem, quero ver. Daqui tá na mão, pronto. Ah, não, tá com começo, doutor. Aqui é só com petição, doutor. Você vai peticionar lá. Esse protocolo onde? Em regra, todo prédio público tem um protocolo. Mas você pode despachar com o próprio presidente do procedimento. Doutor, tudo bem? Tem um pedido de vista aqui, quero ver os autos. Certo? Ótimo. Pessoal, nesse recurso extraordinário que eu disse a vocês, o recurso 593727, o STF se valeu da teoria dos poderes implícitos. E essa teoria é importante para a gente por algumas razões. Foi com base nessa teoria, e eu vou explicar aqui para vocês o que isso significa. Ora, o Ministério Público, diz lá o STF, no recurso extraordinário 593727, diz lá o STF isso daqui. O Ministério Público é o dono da ação penal, não é? O Ministério Público pode oferecer denúncia sem inquérito. O Ministério Público pode oferecer denúncia sem investigação preliminar. Ora, quem pode o mais, que é oferecer denúncia, que é ser o titular da ação penal, também tem que poder o menos, que é promover os elementos necessários para instruir esta futura denúncia. Entenderam o raciocínio do STF? Quem pode o mais, que é oferecer denúncia e deflagrar a abertura de ação penal, também tem que poder o menos, que é poder colher os elementos necessários e suficientes para embasar a sua opinião delicti e oferecer denúncia. Perguntas? Ótimo. Por que isso pra gente é importante? Pelo seguinte, pessoal. Também é com base nessa mesma teoria, a teoria dos poderes implícitos, que a Defensoria Pública argumenta que pode sim instaurar ela inquérito civil público. Inquérito civil público que depois vai servir para quê? Uma ação civil pública. Ora, a Defensoria Pública não é legitimada lá na lei de ACP para mover ação civil pública, para propor uma ação civil pública? Ora, quem pode o mais, que é propor uma ação civil pública, também pode o menos, que é conduzir um inquérito civil público para instruir essa vindoura CP. Essa semana eu estava fazendo questões, a Defensoria do Distrito Federal cobrou isso. Cobrou isso. Só que deu uma alternativa errada. Deu. Essa opção. Então. Poderia só o Ministério Público, porque a lei diz expressamente que seria só o Ministério Público. Você tem toda a razão, e eu ia falar exatamente isso agora. Não está previsto em lei. A Defensoria não está prevista como quem possa conduzir um inquérito civil. Dependendo do que estiver escrito na Uma prova objetiva, não dá. Mas numa prova dissertativa, o que você vai defender? Teoria dos poderes implícitos. Se eu, Defensoria, posso propor a CP, eu também posso conduzir inquérito civil. Mas isso vocês vão ver na aula de direitos difusos com a professora Sabrina, não é isso? Que é uma excelente professora. Tudo bem? Diga, Adílio. Então, qual é a limitação que você está falando? Que pode mais, também deve poder menos? É uma relação de causa e efeito. É uma relação de dependência. É uma relação consequencial. Do tipo, ora, estão me dando aqui a possibilidade de propor esta ação.
No caso do Ministério Público, a ação penal. Se estão dizendo que eu posso propor uma ação, eles têm que me dar os elementos suficientes para eu poder chegar até esta ação penal. Eu tenho que ter o caminho para poder chegar a esta ação penal. Eu tenho que poder colher elementos que me levem a propor uma ação penal. Porque não adianta nada dizer, olha, você pode propor ação penal, viu? Mas como é que eu vou descobrir os fatos e os elementos todos e aí propor uma ação penal? Não, isso aí você não pode. Fica capenga. Fica meio, olha, é uma atuação de fachada. Eu não tenho os elementos que me permitam, que me dão possibilidade de efetivar o meu mistério. Entende o que eu digo? Por isso que eu tenho que poder também colher a investigação, produzir uma investigação preliminar que vá sustentar minha futura ação penal, minha futura propositura de ação penal. Diga. Como essa investigação é feita diretamente pelo Ministério Público? Aí, meu. Não, isso pode ser, essas provas, né, isso que eles escolherem... Elementos informativos. Eles podem ser utilizados no processo. Perfeito. Podem e são. Pode também. Aí é que tá. Mas Veja. vai formar convicção. Calma, vamos nessa. Vamos devagar. Olha, tudo que é colhido em fase de investigação preliminar, seja PIC, seja IP, acaba servindo à fase judicial, inevitavelmente. Porque o artigo 155 do Código de Processo Penal, se eu não me engano, faculta que o juiz volte lá no inquérito e busque tudo aquilo que ele quiser, desde que em contraditório tenha aparecido alguma nova prova. Então, pronto. Chegou alguma coisa na fase judicial, abre um portal para o inferno e o juiz pode ir lá buscar tudo que ele quiser na fase de investigação preliminar. Certo? Sua pergunta. Isso serve? Como isso serve? O Ministério Público está colhendo elementos num PIC para embasar a sua opinião delicti, para saber se ele vai ou não oferecer uma denúncia. Aí ele vai ouvir você, vai ouvir a Maria, vai ouvir a Brena, vai ouvir o Adílio. Depois que ele ouviu todas essas pessoas, ele para e pensa, acho que aqui tem coisa, vou oferecer uma denúncia. Entende? E ele vai anexar esses depoimentos na sua denúncia e vai propor a ação. Certo? Pergunta. Vai? Não, é porque se isso fosse no inquérito, só com isso que for formado antes do processo, isso não valeria para formar convicção. Isso não. Essa é a minha Veja, dúvida. calma. Isso não valeria para formar um juízo condenatório. Sim, apenas isso. Isso. É Não, isso que eu quero dizer. mas para abertura de uma ação penal serviria. Sim. Certo? Tá, essa parte eu entendi. Então, qual parte você não entendeu? Vamos nessa. Senão não tem problema. Você pode usar na sentença. O juiz não pode sentenciar apenas com base em elementos colhidos na investigação preliminar. Seja qual for, seja PIC, seja IP, seja sindicância ou seja CPI. Tá. Se o juiz, na sentença, só citar o que está no inquérito, o que está no PIC, o que está na sindicância ou o que está na CPI, sentença nula. Certo. Tá bem? Agora entendi. É isso. Só que se qualquer coisa aparecer na fase de juízo, já era. Ele vai usar. Se ele usar um depoimento colhido na fase em juízo e 45 depoimentos colhidos no PIC para te condenar, tá podendo. Entendeu? Sim. O problema é esse. E é por isso que o professor Auri sustenta a necessidade de exclusão física in sinerice os autos depois do oferecimento da denúncia. Feito o juízo de admissibilidade, agora vamos a um juiz, vamos produzir... Imagina, olha que sonho de consumo. Esse modelo aqui, ó. Houve lá a investigação preliminar, o Ministério Público colheu seus elementos e ofereceu denúncia. Um juiz, que não vai ser o juiz que vai julgar a causa, que participou dessa fase de investigação preliminar, chamado juiz de instrução de garantias, faz o juízo de admissibilidade. Ele lê lá aquilo que foi produzido pelo Ministério Público, lê a denúncia, faculta a possibilidade de resposta à acusação e só depois ele decide. Olha que sonho esse modelo. E aí ele decide e diz, realmente, aqui, nessas circunstâncias, eu acho que posso abrir uma ação penal. E aí ele abre essa ação penal. E sabe o que ele faz depois disso? Ele sai de cena e manda desentranhar o inquérito. E agora chega só para um outro juiz uma denúncia de algumas laudas e nada mais.
E esse novo juiz, com essa denúncia de algumas laudas, vai ter que ouvir todas as testemunhas de novo, vai ter que realizar as perícias, exceto aquelas irrepetíveis. Vai ler tudo que tá lá. Só que agora, então, esse novo juiz, desse meu modelo ideal, nunca teria tido conhecimento daquilo que veio na fase da investigação preliminar. Ele não fez o juízo de admissibilidade dessa acusação e agora ele está chegando virgem. Modelo perfeito. Ele não teria sido ele não teria a sua captura psíquica prévia e ele poderia julgar com muito mais imparcialidade. E aí essa condenação teria uma característica muito mais legítima do que qualquer outra. Agora imagine que nesse modelo, já no primeiro grau, tenhamos 3 juízes nos ouvindo e que a regra da instrução deste modelo de processo seja oral, na frente desses juízes, que vão ouvir todas as testemunhas numa audiência una, em alguns poucos dias, como se fosse um grande júri com 3 magistrados togados, especialistas. Parece um sonho bom, doce, não é? Mas é o que acontece no Chile, é o que acontece agora no Uruguai, guardado algumas diferenças disso que eu estou dizendo. Professor, nos PICs, as pessoas, as testemunhas, o investigado, ele tem que comparecer compulsoriamente sobre o crime de desobediência também envolve um inquérito policial ou não tem essa Não, então, veja você, a testemunha foi intimada, tem que comparecer lá para tem que contar a verdade, tá? O réu, o acusado, o investigado, não é obrigado. O interrogatório não é um ato obrigatório. Exatamente. Exatamente. Agora, tem que atender a intimação do Ministério Público ou da Polícia sob pena do crime de desobediência. É muito controverso, eu nunca vi um inquérito por desobediência, é raríssimo, é uma forçação de barra acusar uma testemunha que não quer, mas eu não vou depor, eu não quero ir. Entendeu? Eu sou rebelde, eu sou anárquico. É uma objeção de consciência. Eu não deponho perante autoridades por objeção de consciência. Entendeu? Eu acho que não deveria dar nada, mas vez ou outra aparece um inquérito de desobediência. Entendeu? Certo? Tudo bem? Podemos seguir? Ótimo. Teoria dos poderes implícitos e PIC. Pessoal, quando então o Ministério Público pode investigar? Por que, afinal de contas, a gente tem 2 modelos, o modelo da polícia e o modelo da MP? Qual é a diferença? Quando pode um, quando pode o outro? O que o STF disse lá nesse acordo que eu citei a vocês? O STF disse mais ou menos isso aqui, pessoal. Olha, o PIC não pode ser a regra. A regra está no Código de Processo Penal. E a regra prevista pelo Código de Processo Penal é um modelo típico de investigação preliminar chamado inquérito policial. Muito bem. Portanto, este é um método excepcional de investigação do sistema processual brasileiro. E deve acontecer, pessoal, sobretudo nos crimes contra a administração pública e nos crimes cometidos pela própria polícia. Certo? De modo que o Ministério Público, enquanto corregedor natural das autoridades policiais, não seja capturado pelos interesses políticos tanto da corporação quanto do governo. Porque, afinal de contas, a Secretaria de Segurança Pública, a qual a Polícia Civil está subordinada, é controlada pelo governo do Estado. E, se um determinado delegado começou a incomodar, imaginemos nós, essa hipótese absurda, que um delegado comece a incomodar o governador do Estado, o governador pode pedir ao seu secretário que mande este delegado lá para, sei lá, fala um bairro longe aí. Você entendeu? E aí, esse delegado que estava numa delegacia aqui no Itaim vai parar lá em Diadema. Ele vai ficar feliz? Ele mora aqui, ele mora aqui na Avenida Paulista, descia para trabalhar no Itaim mó tranquilo. Agora ele tem que pegar o carro dele e ir lá para Diadema, ele não vai ficar feliz. Entende? Para evitar esse tipo de captura política da investigação com relação a alguns fatos, o STF disse, nessas hipóteses de crimes contra a administração pública, o próprio Ministério Público poderia investigar, porque afinal de contas o Ministério Público tem autonomia e independência funcional. Certo? Então, o Ministério Público tem o seu orçamento aprovado e não depende do contingenciamento ou da remoção ao sabor do que o governo do Estado decidir.
o governador não pode passar 2 telefonemas e remover o promotor da sua atribuição. Não vai conseguir. Mas ele vai conseguir remover um delegado. Entendeu? Então o STF disse, nessas hipóteses, é melhor então que o Ministério Público possa investigar, senão a gente não vai investigar esses crimes. Professor, meu promotor deu um exemplo disso, acho que era em Socorro, que era exatamente um delegado que também recebeu propina. Só que o próprio Ministério Público falou para ele que o promotor não tem competência de investigar, mesmo ele tendo recebido as provas anonimamente por um policial que trabalhava. O promotor não quis. Não, ele quis, mas os outros colegas do Ministério Público diziam que o promotor não tem atribuição para investigar delegado nesses crimes. Então, o STF diz que pode. Então, é que acho que faz muito tempo isso. O STF está dizendo... Dentro do próprio instituto, os promotores às vezes não querem também investigar. Exato, dentro da própria instituição, claro. E aí, eu vou te dizer também outra coisa, Maria. Você acha que promotor quer investigar furto? Você acha que promotor quer investigar tráfico? Que vai dar coletiva de imprensa, você entendeu? PowerPoint bonito. Bonito, desculpa. De gosto duvidoso. PowerPoint de gosto duvidoso vai chamar uma coletiva, todo mundo, 15 microfones na frente dele. Olha aqui minha investigação, pá, PowerPoint, entendeu? Sabe do que eu tô falando, Betânia? Então. É mais cidade pequena, faz sentido mesmo. Faz sentido, não é? Então, o STF foi nessa linha. Além disso, pessoal, é claro que este procedimento não poderá ser sigiloso. Afinal de contas, a gente já viu aqui no nosso encontro de hoje que tanto a súmula vinculante número 14 quanto o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB garante o direito à informação das investigações preliminares. Do mesmo modo, tem que ter uma portaria que define um fato específico com aparência criminosa. Essa portaria, pessoal, tem que ser submetida a um controle, um mínimo controle exterior. Ainda que da própria instituição, o promotor que instaura um PIC, que baixa uma portaria instaurando um PIC, ele tem que dar publicidade dessa portaria para o chefe da instituição dele. Ele tem que falar, PGJ, tá aqui a portaria, tô investigando o fulano de tal. Por isso e aquilo, hein? Fica aí registrado. E daqui 90 dias eu volto para te dizer o que aconteceu. O mínimo controle, ainda que dentro da própria instituição. Interno à própria instituição. Claro que no inquérito você consegue puxar lá na Barra Funda no DIPO quando ele bater lá, né? Você consegue ver no fórum o inquérito. Tem uma maior publicidade. Concordam comigo? E aqui, pessoal, preciso contar um segredo para vocês. Nem sempre o Ministério Público vai te contar que tem um PIC lá no gabinete dele. Quem é que vai lá abrir a gaveta do Promota? Como é que você vai saber que tem um PIC lá no gabinete dele? Difícil. É difícil. Muito difícil. Tá bem? Não é incomum existirem PICs extremamente sigilosos que tramitam anos e que ninguém sabe, que você só vai ficar sabendo quando tiver coletiva de imprensa com PowerPoint. Desculpa. Entendeu? Não foi por mal, eu juro. Muito bem. Pessoal, em 2017, no final do ano, o Ministério Público baixou uma resolução, a Resolução 181, que meio que disciplinou estes PICs, tá? E as principais críticas que essa resolução recebeu foram essas aqui, olha. Ausência de controle externo. O Ministério Público vai conduzir investigação sem que quase ninguém ou muita pouca gente possa fazer algum tipo de controle quanto a isso. 2. Permite, em alguma medida, que existam investigações secretas. E 3. Para mim, esta é uma das principais críticas da Resolução 81. Recomendo que vocês leiam. Os acordos penais, os acordos de não persecução. É quase um pli, é quase um modelo de pli. É muito inspirado, que está previsto lá no artigo 18 da Resolução 181 de 2017. O que é um acordo de não persecução penal? Fala aí que você está errado, economiza meu tempo, eu economizo o teu e você já sai daqui com prejuízo. Pra você cumprir.
uma transação penal homologada pelo MP. Exato, exato. A ideia é essa. Você entendeu? São os taques? Não, porque não é no âmbito civil. Um termo de ajustamento de conduta, né? Aqui é um acordo de não persecução penal. É quase um plea bargain. Você vai confessar aí que você tá tudo errado, mas eu vou te dar um benefício, hein? Não vou te investigar mais. Só que, veja você que loucura. Muitas das vezes, sequer há um indiciamento, sequer há uma convergência de elementos que indicam que aquela pessoa teria cometido um fato típico ilícito culpável. Não há base empírica para a demonstração de autoria e o Ministério Público está O propondo... argumento maior deles é o desafogamento, né? Pra não ter tanta ação. Eles querem diminuir a quantidade de ação Então, penal. os caras querem diminuir a quantidade de ação penal, Maria. Você tem razão. Mas, eu concordo. Mas veja, que tal a gente ampliar o número de profissionais, qualificar a carreira, né? Segundo eles, é tirar a burocracia. Então. Claro, Sendo mais tira rápido, a burocracia, os direitos, juro. Então tira a burocracia, tira as garantias, vai tirando. Você concede um benefício. Né? E aqui- Mas é benéfico pro Claro. E aqui, pessoal, mais uma vez, a justiça penal negociada viola frontalmente o princípio da necessidade, que é aquilo que fundamenta. Eu não duvido nada. Não, eles aplicam mesmo. É. O professor falou, no Então. Ministério Público é muito comum. Eles É aplicarem muito isso comum. mesmo. Eu nunca... É porque Tem um projeto da lei de crime lá do Moro para Tá. ampliar o plea, Mas já exatamente. tinha essa resolução e o MP usa com frequência. Exatamente. Dependendo de qual for o... Olha para vocês verem como isso é controverso. Vejam vocês. A própria Associação dos Magistrados Brasileiros propôs uma DIN contra essa resolução. Quem diria? Os juízes estão falando, mano, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer isso por quê? Porque há uma usurpação de competência do Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que aplica a pena, não o Ministério Público. E, para a AMB propor uma ADIM, que é a ADIM 5793, contra uma resolução do CNMP, é porque realmente tem algum problema aí, viu? Tá bem, pessoal? Dúvidas, perguntas ou sugestões? Usurpação de jurisdição é o argumento. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês um outro problema que acomete aos PICs. O número indefinido de dilação. O número de prorrogações infinitas. Por quanto tempo pode tramitar um PIC? Quem vai falar que isso daí já deu? Se tramita com o próprio procurador, o próprio promotor de justiça? Não há um controle externo. E ele poderá promover aquela investigação por 5, 10 ou 15 anos. Olha só esse precedente do TJSP, pessoal. É o HC de relatoria do ministro Rui Alberto Leme Carvalheiro, de 2017, que diz isso daqui. Vê-se também que as prorrogações de prazo efetuadas no referido procedimento não possuem qualquer fundamentação ou justificativa. Quanto à limitação temporal, para a investigação com efeito, não é possível haver, já que esta não existe nem no inquérito policial, pois não é possível prever em quanto tempo o delito poderá ser elucidado, havendo inquéritos que demoram anos para serem relatados. O mesmo pode-se dizer com relação aos PICs do MP. No entanto, as dilações de prazo devem ter uma motivação, o que não está ocorrendo. Deixe ressaltado aqui a resolução número 13 do CNMP, datada de 2 de outubro de 2010, que trata sobre o procedimento investigatório. Aqui, uma resolução anterior àquela que eu trouxe a vocês. Em seu artigo 3º e parágrafo 5º e artigo 12, aduz que as prorrogações de prazo de procedimentos poderão ser feitas por até 90 dias fundamentadamente, nos casos em que sejam necessárias diligências preliminares para a investigação dos fatos para formar o juízo de valor, podendo haver prorrogações sucessivas, mas sempre por decisão fundamentada do membro do Ministério Público. Tá certo, pessoal? Não dá para o Ministério Público ficar batendo carimbo no sentido de dilato o prazo por 90 dias, dilato o prazo por mais 90 dias, concedo para mais 30 dias de prazo. Não dá. De acordo com aquilo que tem aparecido na jurisprudência, ao menos recentemente, o Ministério Público, quando vai dilatar prazo no PIC, tem sim que fundamentar o porquê não concluiu a sua investigação. Tá bem, pessoal? Ótimo. Pessoal, eu acho que era isso que a gente tinha para falar sobre os PICs. Dúvidas, perguntas ou sugestões?
Falamos de bastante coisa já até aqui nesse nosso segundo encontro, hein? Passamos sobre o trancamento, vimos lá algumas hipóteses, principalmente quando for fato atípico, extinção da punibilidade ou ausência de elementos indiciários que demonstrem minimamente autoria ou materialidade. Sabemos que isso é mais difícil, principalmente porque na via estreita do habeas corpus não permite removimento fático probatório, caso mais comum, atipicidade e também extinção da punibilidade, é claro, prescreveu, caducou, o réu morreu. Também lembramos que é possível trancamento por duração irrazoável do inquérito policial e, em seguida, passamos a falar um pouquinho sobre o PIC, o Procedimento Investigatório Criminal, a investigação direta pelo Ministério Público, que foi uma construção jurisprudencial do STF, basicamente a partir da teoria dos poderes implícitos, que nos serve para também aplicar o mesmo raciocínio para a Defensoria Pública com relação às ações civil públicas e inquérito civil. Então, a denúncia, então, de novo, na coisa de não percepção, dá para você retirar a nulidade, então, dela, se está embasado nisso, porque em tese o réu já aceita a pena, na verdade, ele está sendo sentenciado antes do processo, né? Certo. Então, a gente está tendo essa troca. Certo, mas veja você o problema, Maria. Se o réu aceita, o Ministério Público propõe e o réu aceita, quem vai discutir? Quem vai impetrar esse habeas aí? Quem vai falar que é nulo? É que não tem coação, né, às vezes. Né? Oi? O réu aceitou? Você percebe o problema da justiça penal negociada? Quem vai falar que tá tudo cagado? Porque muitas vezes pode ser coagido, né? Então, mas quem vai levar essa discussão? Mas o réu aceitou. Doutor, eu quero. Doutor, sai daqui. Me deixa, eu quero. O que você vai fazer, Antônio? Quem vai discutir? Se ele mudar de ideia depois. Meu amigo, Já aceitou. pôs no papel. Como é que você vai falar que houve um vício de vontade? Sei lá, mais difícil, né? Mas claro, pode mudar de ideia. E se ele não mudar de ideia, acabou, ficou por isso. Mas o promotor não é legitimado para impor uma pena, não é isso? Sem dúvida alguma. O advogado não poderia bater nessa tese? Então, tudo bem, mas veja, você representa os interesses do seu constituinte. Seu constituinte quer o acordo. E depois muda de ideia. Assinou o acordo, todo mundo foi para casa, acabou o trânsito. E aí? Agora ele mudou de ideia, o que você vai fazer? Vai contratar um outro advogado e falar, olha, doutor, o senhor estava lá, o senhor assinou junto com ele e agora o senhor está metendo um habeas. Você já conhece o princípio do venire contra factum proprium? É difícil essa discussão. Você estava lá, assinou tudo, livre e espontânea vontade, com o advogado, bonito, todo pimpão. Foi para casa. Dormiu, acordou, mudou de ideia. Estranho. Esse acordo é feito só na presença do advogado. O acordo de não persecução penal? Eu preciso reler a resolução, não me lembro agora. Acho que tem que ter advogado. Porque na ausência poderia seguir essa tese, né? De que foi coagido. Então, mas eu quero ver você convencer alguém que o promotor coagiu você. Promotor ainda. Você está dizendo que o membro do Ministério Público te coagiu? Difícil, cara. Não vejo uma perspectiva nessa linha. Tá bom? Beleza, pessoal. Vamos falar então agora um pouquinho sobre o relatório do inquérito policial que está lá no artigo 10 do nosso Código de Processo Penal. O artigo 10 diz isso aqui, ó. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Cof, cof. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. É basicamente esse o principal artigo, o inciso, parágrafo do artigo 10, tá? No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde poderão ser encontradas. Do mesmo modo, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer a devolução dos autos para ulteriores diligências, tá? Pessoal, esta é uma peça de caráter descritivo. É quase um relatório mesmo, é um relato de tudo que aconteceu, um sumário do inquérito.
Ele vai falar, olha, instaurei a portaria aqui no dia 2 de abril de 2018, no dia 5 de abril de 2018 eu ouvi a Maria, no dia 8 de abril de 2018 eu ouvi a Brena, a Maria disse isso e aquilo, a Brena disse isso, aquilo outro. Depois eu intimei o Adílio para ser ouvido na qualidade de interrogando, ele indiciado, ele permaneceu em silêncio. Vai ser isso, tá bom? É um relato. Não é esqueleto de denúncia. Não é uma opinião do delegado. Mas pode até ser que o delegado coloque sua opinião. Se o delegado, no relatório, falar, ó, foi roubo, isso impede que o Ministério Público denuncie por furto? De maneira nenhuma. A opinião do relator, a indicação da capitulação jurídica trazida no relatório do delegado de polícia não vincula o delegado para o bem ou para o mal. Tá bem? Então, é muito mais um guia para o promotor daquilo tudo que foi colhido na fase de inquérito. Beleza? Em regra, o delegado não deverá fazer uma valoração, um juízo de valor daquilo que foi apurado. Tá bem? Foi ele, não foi ele. Tá bem? Exceção, como sempre, o artigo 52, inciso 1º da Lei de Drogas. Vocês vão descobrir que a Lei de Drogas tem muitas exceções. Por exemplo, o interrogatório como o primeiro ato da instrução. Por exemplo, a impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Por exemplo, os maiores prazos para manutenção da prisão preventiva, né? E assim, também o artigo 52, inciso 1º da Lei de Drogas, da Lei 11.343, diz o seguinte: o relatório do delegado trará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que levaram à classificação do delito, meio que fazendo uma valoração da prova, indicando a quantidade e a natureza da substância ou dos produtos apreendidos, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Veja que o relatório da Lei de Drogas é um relatório mais robusto, é um relatório mais pesado, assim, já vem mais caprichado. Enquanto que isso não é exigido para os outros delitos. Como a grande maioria dos casos em que a Defensoria Pública trabalha no foro cotidiano casos de tráfico de drogas, tem que ter isso em mente. Beleza, pessoal? Ótimo. Arielle, tá tudo bem? Eu sei, tá acabando. Vamos só mais... 45 minutos a gente acaba. Tô brincando. Então, pessoal, falamos aí um pouquinho sobre o relatório, essa peça descritiva, essa peça que apenas indica aquilo que foi produzido na fase de investigação preliminar. Beleza? O promotor tem que fazer relatório no PIC? Não tem lei falando isso. E como o relatório serve para a formação da opinião delicti e foi o próprio promotor que que produziu o PIC, é óbvio que ele não vai precisar relatar nada para ele mesmo, né? Ele vai lá e oferece denúncia, quando ele achar que tem elemento suficiente para isso. Beleza? É meio esquizofrênico ele oferecer denúncia, ele relatar para ele mesmo oferecer denúncia. Entende o que eu tô falando? Eu sei. A partir do momento que o promotor ofereceu denúncia no PIC, é essa mesma equipe de promotores que atuarão, ou esse mesmo promotor que atuará? A rigor é. A rigor serão eles. Certo? Diga mais. Tudo bem? Então vamos. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre as providências a serem adotadas. A gente tem mais 2 tópicos e aí a gente vai para casa. Providências que o Ministério Público pode tomar quando recebe um inquérito relatado. Primeiro, se for um crime de ação penal privada, o Ministério Público poderá requerer a permanência dos autos em cartório para que o ofendido compareça até a vara e fala: deixa eu ver o que a polícia produziu. Ótimo, a polícia aqui colheu vários elementos, indiciou, relatou. E eu agora, ofendido, no caso de uma ação penal pública de uma ação penal privada, posso oferecer o quê? Uma queixa-crime.
Eu vou me servir desses elementos que foram colhidos nesse inquérito, que agora está disponível para mim em cartório, para que eu possa, então, oferecer a minha queixa-crime. Perfeito? Raríssimo, nunca vi isso acontecendo. Segunda hipótese, chegou lá um inquérito relatado, crime de ação penal pública. O MP poderá tomar as seguintes iniciativas. Primeiro, relatou o inquérito, vou oferecer denúncia. Tenho aqui indícios suficientes de autoria e materialidade. Estou convencido de que houve um fato típico, antijurídico e culpável e há elementos convergentes que apontam a autoria do fulano. Portanto, ofereço denúncia pelo tipo penal XPTO. Não é o caso. Li o inquérito, tentei mesmo, espremi, torci todas as páginas. Posso arquivar o inquérito? Já que daqui não vai sair nada? Não, pessoal. Delegado de polícia e promotor de justiça não arquiva inquérito. O delegado relata, sempre, ele não arquiva, ele não faz nada, ele relata. E quem promove o arquivamento é o promotor e o juiz homologa e determina este arquivamento. Perceberam? Sem juiz não tem arquivamento. Sem juiz não tem arquivamento. Promotor não arquiva. Promotor requer o arquivamento. Promotor lê os autos. Viu que é caso de denúncia, oferece. Viu que não é caso de denúncia, isso aqui era claramente... Não tem prova, né? Vou sair aqui pela tangente, vulgo artigo 18 do CPP e vou mandar arquivar. Beleza? A terceira hipótese é o Ministério Público falar, olha, tudo bem, delegado, você relatou aqui, mas quando a Maria foi ouvida, ela falou que conhecia o Adílio. E você não ouviu o Adílio. De repente, se a gente ouviu o Adílio, ele pode nos dar uma nova linha investigativa e a gente descortinar a autoria deste crime. Portanto, eu requisito, olha só, requisito, não estou requerendo, eu estou requisitando, é uma ordem, eu requisito o oitivo do Adílio, mencionado pela Maria. Pronto. Volta os autos para a polícia e o delegado tem que cumprir a cota do promotor de justiça para promover essa diligência faltante. Depois que ele concluir essa diligência faltante, ele tem que fazer novo relatório? Não tem. Ele só devolve os autos com cota cumprida. E aí o Ministério Público tem que formar a sua opinião delite. Já que era só isso que faltava, então agora é com você. Mata no peito e chuta pro gol. Beleza? Ótimo. Então é isso que pode acontecer quando o inquérito vai relatado ao Ministério Público. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho, pessoal, do arquivamento. E aqui é o catupiry da aula. Aqui é o filé mignon, é o que você estava esperando, é o motivo pelo qual você veio, Antônio. Você nem sabe, mas é por isso. Tá bom? Só tô falando pra vocês não irem embora mesmo. Pelo amor de Deus, não me deixa sozinho. Fica que vai ser legal. Vai ter bolo. Pessoal, o arquivamento de inquérito. Ganhamos o caso, Dílio. Arquivou o inquérito. Quando tem arquivamento de inquérito lá no escritório, a gente grita como se não houvesse amanhã. Você entendeu? Arquivou o seu inquérito. Ganhamos, Antônio. Ganhamos, acabou. Vamos pra casa, já era. Esse assunto morreu, tá? E aí, pessoal, vocês vão descobrir que existem algumas possibilidades de arquivamento. Nem todo arquivamento produz o mesmo efeito, tá? Em regra, o ato de arquivamento não produz o efeito de coisa julgada material. Por que não, Adílio? Porque, malandramente, na promoção de arquivamento, o Ministério Público vai de artigo 18. E ele vai na seguinte linha. Olha, eu estou arquivando esse inquérito por falta de provas. Não tenho elementos suficientes para poder oferecer uma denúncia, fiz tudo que dava para fazer, esgotei as diligências. Mas eu não tenho fumos. Eu não tenho fumos comis delite. O que eu faço? Eu promovo o arquivamento na forma do artigo 18. Que significa que eu não tenho prova suficiente para oferecer denúncia. Caso haja uma nova prova, daí eu desarquivo esse inquérito. Beleza? Pessoal, e aí eu preciso dizer a vocês o seguinte. Só posso reabrir esse inquérito, Maria, se houver o surgimento de nova prova que não estava disponível antes. Não é que o delegado não encontrou, muito embora disponível. É que não estava disponível antes. Olha, o delegado foi incompetente, não viu que tinha uma testemunha que todo mundo mencionou e mesmo assim foi arquivado. Não me vem agora querer ouvir essa testemunha e dizer que vai esse inquérito. Tá bom? Não é assim também. Segunda coisa.
Não vale uma nova linha investigativa com base nessas provas. Ah, você estava investigando furto e era roubo, e agora você quer reabrir o inquérito para investigar o roubo? Você está errado. Ah, você estava investigando receptação, mas aí você descobriu que na verdade era furto? Sei lá. Não me venha reabrir esse inquérito com uma nova linha investigativa. Não pode. A ressalva do artigo 18 é essa, tá? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Se nessa prova aqui ele já teve notícia e agora quer reabrir o inquérito, não vale. Tá bom, Maria? E esse arquivamento com base no artigo 18 faz coisa julgada formal. Ou seja, é possível uma revisão para a sociedade. É possível que seja rediscutido esse fato. A coisa julgada material é imutável. Imutável. Ainda que haja prova nova da culpa do indivíduo. Meu, chegou o vídeo. É ele, foi ele, todo mundo viu. Mas nesse caso houve uma promoção de arquivamento que produziu coisa julgada material. Não posso reabrir o caso. Porque não existe revisão criminal para a sociedade. Se o Estado foi incompetente e quando deveria não produzir o elemento necessário, agora ele não pode reabrir a investigação. Em prejuízo de quem ele reconheceu, por exemplo, uma causa de justificação. E essa promoção de arquivamento que produz coisa julgada material, ela é, em regra, excepcional. Por exemplo, foi reconhecido que, na verdade, ele matou mesmo, ele atirou na vítima, mas ele atirou a em legítima defesa. E o Ministério Público promoveu o arquivamento sob este fundamento, dizendo que, na verdade, o réu estava amparado pela causa de exclusão diante de juridicidade prevista no artigo 25 do Código Penal. Portanto, se o juiz homologa esse arquivamento sob este fundamento, houve uma análise de mérito do caso. Houve uma cognição mais forte daquilo que de fato aconteceu e, portanto, essa investigação arquivada jamais poderá ser reaberta. Porque houve coisa julgada material, o Ministério Público promoveu o arquivamento dizendo que era legítima. Se agora surgiu um vídeo novo dizendo que na verdade não era nada disso e que muito pelo contrário foi ele o agressor desde o início, essa investigação não será reaberta. Dúvidas? Perguntas? Betânia? Ótimo. Pessoal, arquivamento. Primeiro, por ausência de indícios mínimos de materialidade de autoria, regra do artigo 18, o promota vai fazer coisa julgada formal. Promoção de arquivamento homologada é a regra geral na maioria dos inquéritos. Ressalva do artigo 18 do CPP. Se, por exemplo, a promoção de arquivamento caminha na linha de que houve, na verdade, uma conduta atípica, seja formal ou materialmente, aqui a gente tem mérito. Estamos falando que a gente sabe qual é a conduta, a gente entendeu o que aconteceu. Não é que a gente está em dúvida sobre o que aconteceu, a gente entendeu o que aconteceu. E a gente entendeu o que aconteceu não é crime. A gente entendeu o que aconteceu, e além de a gente entender o que aconteceu, a gente entendeu que é uma conduta atípica, seja formal ou materialmente. Tem elemento, ela tá com pau, sobrou elemento. Nesse sentido, essa promoção de arquivamento faz coisa julgada material. E o caso jamais poderá ser reaberto, ainda que nova evidência surja posteriormente, contrariando aquilo que ficou decidido. Terceira forma de arquivamento é quando houver uma excludente, uma causa de justificação, como a legítima, já disse a vocês. Mais uma vez, chegamos a uma conclusão. Qual que é a diferença entre o 2 e o 3 por 1? No 2 e no 3, a gente chegou a uma conclusão, enquanto que no 1 não. No 1 a gente precisava de mais coisas que a gente não alcançou. E esse vai ser
o seu norte para identificar se aquela promoção de arquivamento faz coisa julgada material ou formal, porque não estará dito na decisão. Esta é uma decisão de arquivamento que faz coisa julgada formal. Não vai estar dito. Você vai ter que brigar depois se quiserem reabrir seu caso. Tá bem, pessoal? Mas algumas hipóteses excludentes de culpabilidade. Por exemplo, descobriram que o inquérito produziu elementos de que o réu era imputável. Faz coisa julgada material. Ou, finalmente, que havia ali naquela hipótese uma causa de extinção da punibilidade. O promotor pede arquivamento com base numa prescrição e o juiz reconhece, extingue a punibilidade. Faz coisa julgada material. Ah, mas depois foram contar de novo, viu que não estava prescrito. Uma pena. Pro Estado, né? Claro. Tá bem, pessoal? Pessoal, vou falar agora rapidamente sobre o princípio da devolução para a gente ir embora para casa, que é o nosso último item do encontro de hoje, a regra do artigo 28. Vocês topam ou vocês querem deixar para o próximo encontro? Então vamos finalizar o inquérito e a gente volta na próxima aula com competência. Pessoal, o artigo 28, ele é cheio de mistérios. Primeira coisa, olha que loucura, olha que loucura. O Ministério Público recebeu o inquérito policial e aí ele promoveu o arquivamento. Tô convencido, não tem crime aqui. Ou não tem elementos suficientes para que ofereça uma denúncia. Só que o juiz, Maria, ele leu o mesmo inquérito e falou: é óbvio que tem crime aqui. Você tinha que ter oferecido denúncia. O que o juiz fez nesse momento? Ele se colocou no lugar do quê? Da acusação, não é mesmo? Quando o juiz fizer isso, ele vai submeter o inquérito, a promoção de arquivamento, ao chefe institucional desse promotor de justiça. Em regra é o PGJ. Não é o PGJ. A gente sabe que o PGJ tem um promotor do 28. É um carinha lá que fica só fazendo 28. Tá bom? E o Procurador-Geral de Justiça vai reavaliar a promoção de arquivamento que o colega lá na primeira instância deu, a pedido do juiz. E o Procurador-Geral de Justiça vai lá baixar uma decisão. Se o PGJ entender que é o caso mesmo de arquivamento, acabou. A última palavra sobre a promoção de arquivamento, portanto, é de quem? Do Ministério Público. Quem decide se um inquérito policial é ou não é arquivado é quem? O Ministério Público. E olha que curioso, estou dizendo isso porque a Raquel Dodge promoveu o arquivamento do inquérito das fake news. Lembram-se? Agora esse ano, alguns meses atrás. E alguém disse, ela não poderia ter promovido esse arquivamento. Ah, não? Claro que poderia. A última palavra sobre a investigação preliminar é sempre do Ministério Público, e muito embora ela seja a membro do Ministério Público oficiante perante o Supremo Tribunal Federal, ela também é a última palavra da instituição. Um eventual 28, ela promoveu o arquivamento, certo? O ministro relator Alexandre de Moraes teria que mandar para o 28. Quem é o chefe da Raquel Dodge? Ela mesma. Portanto, como a última palavra seria do PGR nesse caso, e ela é a PGR, se ela disse que tem que arquivar, tem que arquivar. O relator do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes, não poderia mandar para o 28 quando a própria PGR pede a promoção de arquivamento. Beleza, pessoal? Ótimo. Agora, se a PGJ ou a PGR entender que sim, era o caso mesmo de ter oferecido denúncia, o que vai acontecer? Eles vão designar outro membro do Ministério Público, porque este membro tem a sua autonomia, tem a sua independência funcional que tem que ser respeitada. E ele não poderá ser obrigado a oferecer denúncia num caso em que ele já formou convicção de que não era para oferecer denúncia. E aí o PGJ vai designar um outro colega para poder oferecer essa denúncia, e em regra vai ser o promotor do 28, que fica lá no gabinete dele.
Mas um acusatório já era, né? E aí eu te pergunto qual é o seu nome? Everton. Ô Everton, você acha que o juiz vai receber essa denúncia? Ah, com certeza. O cara mandou pro 28? É óbvio que ele vai receber. Ele já teria recebido antes, quando nem tinha denúncia. Percebe o problema? Esse é um jogo de cartas marcadas. Quando o PGJ manda uma denúncia lá para esse juiz que pediu 28, ele sabe que essa denúncia vai ser recebida, porque afinal de contas, esse juiz já antecipou a sua convicção. Percebem? Percebe, Arielle, o problema? O problema, pessoal, é o seguinte. Há muita discussão em torno do artigo 28. A principal delas é essa que eu disse a vocês. Olha, o juiz vai quebrar a imparcialidade. Se ele manda pro 28, caso que era para que o promotor pediu arquivamento, ele tá dizendo para Deus e todo mundo que ele receberia essa denúncia. Portanto, evidentemente, ele está antecipando a sua convicção contra o réu, de modo que ele é parcial. Certo? Tá bem, pessoal? Era isso que eu tinha para falar a favor com relação ao artigo 28 para vocês. Muito obrigado pela paciência. Nos vemos na semana que vem e até a próxima.